Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Português Sem Limites. Meu nome é Jacira Fernandes e hoje nós vamos conversar sobre verbos. Eu vou corrigir com vocês 11 questões que ensejaram muitas dúvidas por parte dos alunos. Estas questões foram destinadas ao pessoal do aulão de verbos Foco TRF. Vamos lá então, primeira questão. A substituição de tem sofrido por sofreu prejudicaria a correção gramatical do período. Olha o que a banca perguntou. Tem sofrido? Se você substituir esses dois elementos, colocando no lugar desses dois elementos o verbo sofreu, prejudicaria a correção? Não, não prejudicaria a correção. Por incrível que pareça, tem sofrido é a mesma coisa que sofreu. Geralmente o aluno erra esse tipo de questão porque ele pensa assim, o primeiro verbo está conjugado no presente, tem sofrido. Então ele pensa, se é tem sofrido é uma coisa que está acontecendo agora. Então, tem sofrido é uma coisa que está acontecendo agora, é um presente. Como eu vou converter uma unidade que dá a ideia de presente por um pretérito, mantendo a correção gramatical? É isso que o aluno pensa. Só que na prática, quando você lida com o tempo composto, a conversão é um pouco diferente de uma locução verbal. Então, o primeiro passo que o aluno deve compreender aqui é uma diferença entre locução verbal e tempo composto, ok? Para que ele consiga compreender que tem sofrido é a mesma coisa que sofreu. Então, quando a banca perguntou se prejudica a correção, quando ela afirmou que a troca desses dois elementos por esse prejudicaria a correção, o aluno já tinha que ir lá e marcar que está errado, porque não prejudica, é a mesma coisa. Primeiro passo, então, para saber a diferença, compreender o que é locução verbal e o que é tempo composto. O tempo composto ele se assemelha muito à locução verbal porque ele lida também com a união de dois verbos. Então, ele também estabelece verbo auxiliar mais verbo principal. Assim como a locução verbal também estabelece verbo auxiliar mais verbo principal. Só que o tempo composto estabelece sempre como verbo auxiliar o verbo ter ou o verbo haver. E o verbo principal sempre vem flexionado no particípio. Então, essa é a estrutura do tempo composto. Sempre, o meu primeiro verbo sempre vai ser ter ou haver e o segundo verbo sempre vai ser o particípio. Já a locução verbal, você pode fazer união de qualquer verbo com qualquer verbo. Não é uma união restrita. Então, eu posso colocar aqui, ó, foi estudado, eu posso até usar um particípio como segundo verbo, mas isso aqui não vai me dar o direito de falar que essa locução verbal virou um tempo composto, porque o meu primeiro verbo não é nem o ter nem o haver, ok? Então, aqui você une qualquer verbo, por exemplo, irei estudar. Então, primeira diferença, o que é uma locução verbal e o que é um tempo composto? O tempo composto é um tipo de locução verbal, mas por trabalhar com união muito específica de ter ou haver mais particípio, ele se modela ali na formação de um tempo composto. O tempo composto, ele não segue a mesma conversão, o mesmo tipo de conversão da locução. Por isso que o aluno erra. Quando a banca trouxe tem sofrido, vocês concordam comigo que ela inseriu aqui para o aluno um caso de tempo composto? Porque o primeiro verbo era o ter ou haver, e o segundo verbo era um particípio. A conversão de dois verbos para um é totalmente diferente da conversão semântica de uma locução verbal. Quando você pensa em uma locução verbal, o que a banca iria trazer ali à tona? Se eu digo aqui, ó, irei estudar, é a mesma coisa que estudarei. Semanticamente, é a mesma coisa que estudarei. O seu primeiro verbo, você conjuga, você converte, você relaciona esses dois verbos e converte esses dois em um só, seguindo o tempo do primeiro verbo. Então, esse aqui é irei, ali vai ficar o quê? Estudarei, né? Foi estudado, aí o aluno vai lá e coloca o quê? Estudei. Foi estudado é a mesma coisa que o quê? Estudei. Por quê? Dentro da locução verbal, você olha sempre seguindo o mesmo tempo do primeiro verbo. Então, se aqui é foi estudado, se esse verbo era pretérito, a sua conversão vai ser no próprio pretérito. Se esse verbo era futuro, a sua conversão vai ser no próprio futuro, ok?
Então, quando você faz equivalência de dois verbos em um, se for uma locução verbal, esse único verbo segue o mesmo tempo, o mesmo tipo de tempo e de modo do primeiro verbo que foi empregado aqui. Já o tempo composto, ele nunca segue o mesmo tempo do primeiro verbo. Dá uma olhada. A banca trouxe aqui, ó, tem sofrido. E colocou que equivale a sofreu. Jamais eu vou obedecer o mesmo tempo do primeiro verbo. A intenção do aluno seria pensar assim, tem sofrido, deve ser a mesma coisa que sofre. Você não obedece o tempo do primeiro verbo, ok? Quando você lida com o tempo composto, ele segue uma relação de base. Olha o que eu explico para os alunos, olha a dica que eu dou para os alunos, para que eles consigam fazer a conversão sem ficar muito preso à questão do sentido. Por quê? Pelo sentido, daria para ver? Daria, mas na hora da prova o aluno não tem essa destreza de olhar para o sentido, porque a adrenalina ocupa ali o aluno. Quer ver na relação de sentido como realmente é a mesma coisa? Quando eu falo, tenho escrito, significa que ontem eu o quê? Escrevi. Antes de ontem eu fiz o quê? Escrevi. Hoje cedo eu fiz o quê? Escrevi. Tenho comido fruta todos os dias. Significa que ontem eu comi fruta, hoje de manhã eu comi fruta. Então, quando você fala tenho comido, é a mesma coisa que o quê? Eu comi. Quando eu falo tenho sofrido, é a mesma coisa de dizer eu tenho sofrido, eu sofri. Ele tem sofrido, ele o quê? Sofreu. Ele sofreu ontem, sofreu hoje de manhã, sofreu, ok? Então, para que o aluno não fique à mercê do sentido, olha o que ele pode pensar. Ele pode pensar em duas perguntas que eu proponho para os meus alunos teóricos. Quem gerou? E se é em comum? Eu estabeleço para esses alunos teóricos a seguinte tabela. Quais são as flexões que o modo indicativo apresenta? O modo indicativo apresenta um presente, ele apresenta um pretérito perfeito, ele apresenta um mais que perfeito, ele apresenta um pretérito imperfeito. Então, ele apresenta 3 pretéritos. Ele apresenta um futuro do presente e ele apresenta um futuro do pretérito. Eu estou fazendo uma breve explanação na parte teórica, só para que a gente consiga direcionar a correção do exercício, tá? Então, vamos pensar aqui, é bem breve mesmo. Subjuntivo, ele apresenta um presente, ele apresenta um pretérito, que é o pretérito imperfeito, e ele apresenta um futuro, que é o futuro do subjuntivo. Tá, vamos lá. Todas as vezes que o aluno chegar a observar em uma questão de prova a relação de tempo composto, primeira coisa que ele vai observar aqui, que ele vai lembrar, tempo composto, ele lida com formação de origem, tá? Então, vamos pensar aqui, o caminho certo para ele não errar não é ficar preso à relação de sentido, porque o sentido é o que prejudica o aluno na prova. Ele erra por tentar encontrar ali um sentido específico que ele acha que seria, e não é. Vamos pensar aqui, ó. Observou união específica de verbos, você tem o verbo ter ou o verbo haver seguido de particípio, você tem então um tempo composto. Não é locução verbal, então a conversão é diferente, ok? Olha o que você vai observar. Você vai encontrar para mim qual é o tempo do primeiro verbo. Já, Ciro, esquece aqui o segundo um pouquinho. Você já viu que é um tempo composto. Então, esquece um pouquinho o segundo verbo. Olha para o tempo do primeiro verbo. O tempo do primeiro verbo é presente, não é? Tem, ele tem, concorda que é presente? Então tá, o composto lida com origem. Então vamos pensar aqui, ó. O ciclo vital mesmo, presente, o momento em que nós estamos. À medida que esse presente for passando, ele vai se transformando em pretérito perfeito, não é? À medida que um novo passado começar a surgir, esse passado que já estava aqui,
Ele vai se transformar em mais que perfeito. Então, olha como é que funciona. Presente, estamos aqui no presente, o presente passa e vai se transformando em pretérito o quê? Perfeito. E o pretérito perfeito vai passando e vai se transformando em mais que perfeito. Jóia. Então, olha a maldade que o aluno precisa ter. Se o seu verbo está conjugado aqui no presente, o tempo composto, a formação composta, lida com origem. Então, pensa comigo. Se o meu primeiro verbo está conjugado no presente, o que ele vai formar é o pretérito perfeito composto. Por quê? Essa flexão dada para o primeiro verbo indica a outra casinha. Então, se ele está conjugado aqui no presente, você jamais vai converter esse verbo no presente. Você vai converter em quem está atrás. Por quê? Olha as perguntas. Quem gerou? O presente ele foi útil aqui para passar e gerar o pretérito o quê? Perfeito. Então, quando você tem o pretérito perfeito, quem deu vida ao pretérito perfeito? Quem deu vida ao pretérito perfeito foi o presente. Então, o presente passa e gera o pretérito o quê? Perfeito. Joia. Olha a segunda pergunta. Então, quem gerou? Quem gera o pretérito perfeito é o presente que passa e gera o pretérito perfeito. É incomum? Como assim incomum? Existe presente no indicativo? E existe presente no subjuntivo? Já ser existe. Eu encontro presente, claro que com sentidos diferentes, mas existe presente no indicativo e existe presente no subjuntivo. Então, o presente vai ser usado como base para formar o pretérito perfeito. Então, pensa comigo aqui. Olha a manha, questão de manha. Se seu verbo estiver conjugado aqui no presente, você vai dar um pulinho para trás e fazer a conversão desses dois verbos na casinha de trás. Então, se eu estou aqui, se o meu primeiro verbo está aqui, o resultado é pretérito o quê? Perfeito. Por isso que aqui veio escrito sofreu e não sofre. Ele sofre, ok? Ou eu sofro, ok? Não vem no presente. Pensa comigo aqui o seguinte, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Se tivesse escrito assim, ó, tinha sofrido. Vamos supor que ao invés de tem sofrido, a banca tivesse dado ali na prova tinha sofrido. E pede para que você faça a conversão desses dois verbos em um só. Duas coisas o aluno precisa enxergar. Essa união específica de verbos não é uma união que acarrete aqui locução, é uma união que acarreta aqui dentro tempo composto. A conversão do tempo composto não é a mesma da locução, não é a mesma regra da locução. Quando você lida com o tempo composto, ele sempre vai tentar jogar uma casa para trás, ok? Então, o que vai acontecer? Se seu primeiro verbo está conjugado aqui no pretérito, o que você tem que entender? O presente iria passar, iria gerar o pretérito o quê? Perfeito. Teoricamente, o pretérito perfeito iria passar e iria gerar um mais que perfeito. Não seria essa a dica? Deixa. Só que dá uma olhada. Eu tenho sempre que responder as duas perguntas. Então, vem cá comigo. O presente passa e gera pretérito o quê? Perfeito. Teoricamente, seria o pretérito perfeito que iria passar e formar o mais que perfeito. Só que tem que ser algo que seja o quê? Incomum. É o encontro, é o resultado dessas duas perguntas. Quem gerou isso é incomum. Raciocina aqui comigo. Qual é o pretérito em comum entre o subjuntivo e o indicativo? Qual o pretérito em comum entre eles? O único nome em comum que nós temos aqui de pretérito é o pretérito imperfeito. Então, olha o macete, olha a manha. Se seu primeiro verbo aqui é um tempo composto, você já localizou que é um tempo composto, pela união específica de verbos. Se seu primeiro verbo está conjugado no pretérito imperfeito, o que você tem que entender? Pelo fato dele estar conjugado no pretérito imperfeito, você vai dar um pulinho para trás, não foi isso que a gente conversou? Qual é o último dos pretéritos? Não é o mais que perfeito? É aquele que encerra a grade como um todo dos pretéritos? Então, olha a maldade. Se seu verbo está conjugado no pretérito imperfeito, você não vai converter no próprio pretérito imperfeito. Você vai converter na casinha de trás, ok? E a casinha de trás é o mais que perfeito.
Então, tinha sofrido é a mesma coisa que sofrera. Deu para entender? Quando as bancas, então, forem trabalhar a questão de pretérito, quando a banca pedir tempo composto, você bateu o olho e observou que a conversão que a banca te deu, ela te deu 2 verbos e pediu a conversão em um verbo em que você olhe para o tempo dele e não observe uma correspondência muito direta, caminha aqui para o encontro das casinhas. Combinado? Por quê? É pensar o seguinte, quando você lida com o composto sempre gera quem está atrás, tá? A única diferença que o aluno precisa entender é que se eu tivesse colocado aqui no quadro, por exemplo, terei sofrido ou teria sofrido, como seria aqui a conversão? Raciocina aqui comigo. A gente tem a parte ali toda, a revisão da parte teórica completa. Quando você lida com pretéritos, o presente ele está antes do pretérito. Então, o presente é que dá vida à formação do pretérito. Quando você lida com o futuro, não existe um outro tempo verbal anterior ao futuro que dê vida ao futuro. Então, o futuro, ele é usado para ele mesmo. É isso que as pessoas confundem. Quando você estabelece o verbo flexionado, cheguei aqui e observei que é um tempo composto, porque eu tenho o verbo ter agregado a um particípio. Aí, o que o aluno tem que observar? Sempre o tempo do primeiro verbo. Se esse seu primeiro verbo estiver conjugado no presente, a resposta é formar quem deu vida, a quem esse presente deu vida. Se seu verbo está conjugado aqui no presente, a resposta é o quê? Pretérito perfeito, composto. Se o seu verbo já estivesse conjugado em um pretérito, você vai caminhar um pouco mais para trás, concordo? E vai formar o pretérito que, se ele está conjugado aqui no pretérito imperfeito, você pula para trás e forma mais que perfeito. Porque eu vou sempre pensar quem gerou e ser em comum. Agora, olha aqui para mim. Existe algum futuro aqui com nome em comum? Então, não tem como eu pegar o futuro, um futuro em comum, para gerar base aqui para os dois. O que nós vamos observar? Quando esse primeiro verbo vier conjugado no futuro, ele mesmo vai ser a base dele mesmo. Então, terei sofrido é a mesma coisa que sofrerei. Teria sofrido é a mesma coisa que sofreria. Mas aí é o pulo aqui do aluno, do concurseiro. Não existe nenhum outro tempo anterior ao futuro. Por isso, ele mesmo é usado para dar base para ele mesmo. Quando você lida com os pretéritos, quando você observa que esse seu verbo não está conjugado no futuro, se ele estivesse conjugado no futuro, o futuro seria a base dele mesmo. Se seu primeiro verbo está conjugado no pretérito, você dá um pulinho para trás. Porque existe um tempo anterior a esse pretérito, concordo, né? Se seu verbo está conjugado no presente, você dá um pulinho para trás, ok? Então, quando a banca veio aqui e falou assim, ó, a substituição de tem sofrido por sofreu prejudicaria a correção gramatical, o que o aluno tem que entender? Se é tem sofrido, se o tem está aqui, a minha conversão não vai ser no próprio presente. A minha conversão vai ser na casinha que está aqui antes, no tempo que está aqui antes. Então, tem sofrido é a mesma coisa que o quê? Sofreu, ok? Aí ela diz assim, ó, a substituição de tem sofrido por sofreu prejudicaria a correção gramatical do período? Não, não prejudicaria. Tem sofrido é a mesma coisa que sofreu, porque existe uma formação lógica para que isso aconteça, né? Então, nós vamos gabaritar aí como uma questão errada. Então, pode, ao invés de marcar certo, vamos marcar errado. Questão 2. Com base na estrutura linguística do texto, julgue os itens que se seguem. A substituição do trecho que o atenderia, porque atendem, manteria a correção gramatical e a coerência do texto. A banca Sebrasp, que é o antigo CESP, ela tem a fluência, a tendência de fazer uma correlação entre gramática e sentido. Então, quando ela pergunta aqui, olha, se poderia fazer substituição, nem precisa de voltar ao texto. Se poderia fazer a substituição de atenderia
por atendem. O que a gente tem que entender? Atenderia, que ela colocou aqui no singular, a substituição do trecho, o que atenderia? Atenderia é o futuro, aqui ó, atenderei, futuro do presente, atenderia, futuro do pretérito. Como eu troco o futuro do pretérito pelo verbo atendem? Atendem, o verbo está no presente. Então, não tem como manter a mesma coerência. Quando a banca falar coerência, é questão de sentido. Não tem como você fazer substituição de um tempo que está no futuro por um tempo que está no presente, mantendo correção gramatical e coerência, mantendo o mesmo sentido. Para que, no mínimo, tentasse haver ali uma correção gramatical, a banca deveria sugerir algumas adaptações. Porque, pensa o seguinte, o restante todo da unidade veio conjugado de acordo com essa flexão. Então, se você tira essa flexão, que é o futuro do pretérito, que é um futuro, e substitui por um presente, semanticamente a unidade já está ali de alguma forma deturpada, errônea. Então, quando a banca pergunta se manteria a correção gramatical e a coerência do texto, não mantém a correção gramatical, porque ela não falou nada de fazer adaptação no trecho, e também não mantém a coerência do texto. A coerência seria a mesma relação de sentido. Então, questão 2 também errada. Questão 3. Em relação às informações e estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens que se seguem. Prejudicaria a correção gramatical do texto ao se substituir identificaram-se por foram identificados. É o que nós conversamos sobre locução verbal. Dá uma olhada. Foram identificados, ela pegou identificaram, não é? Que é o pretérito perfeito do indicativo, pegou lá identificaram e substituiu por foram identificados. O que nós conversamos? Quando é uma locução verbal e a banca te pede para trocar 2 verbos por um, você segue, respectivamente, a mesma flexão, a mesma conjugação do primeiro verbo. Concordo? Né? Então, foi estudada a mesma coisa que o quê? Estudei. Porque esse aqui era pretérito, eu vou manter a conversão no pretérito. Nessa questão 13, ela colocou assim, ó, identificaram-se, identificaram. Ainda colocou o se, concordo? Para trazer ali uma questão de partícula passivadora, né? Quando eu olho identificar, a primeira coisa que eu tenho que observar, identificar, peraí, isso aí é um pretérito perfeito. Como que ela converteu? Ela pegou o primeiro verbo da locução e flexionou no próprio pretérito perfeito. Então, significa que uma unidade é equivalência da outra. Olha aqui que ela perguntou, prejudicaria a correção gramatical do texto ao substituir identificaram-se por foram identificados. A resposta está errada porque você não prejudica. Foram identificados é a mesma coisa que identificaram-se. Então, você não tem um erro gramatical, porque a troca poderia acontecer. E ela falou que prejudicaria. Então, por isso, nós vamos marcar como errada, porque não prejudica. 4. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a forma verbal haver poderia ser substituída por existir. Jamais. Jamais. O verbo haver, quando ele vem no texto, agregado ali no texto, ele pode ser trocado pelo existir, existe ali dentro, irá ocasionar ali dentro uma sequência de unidades totalmente diferentes. O verbo haver é um verbo impessoal, ele recusa sujeito. Quando ele vem, podendo ser trocado pelo existir, ele é um verbo impessoal. Então, automaticamente, ele recusa sujeito. Quando o verbo haver entra, então, o que ele traz à tona é um objeto direto. Se você tira o verbo haver e coloca no lugar o verbo existir, aquele termo que seria até então o objeto direto para o verbo haver, passa a ser sujeito para o verbo existir. Então, o que a gente tem que entender? Jamais em uma prova de concurso público você poderá trocar o verbo haver pelo verbo existir, mantendo a mesma correspondência de sentido. Eles lidam com aspectos gramaticais diferentes. O existir aceita sujeito e o verbo haver recusa sujeito, quando ele vem nessa relação de existência. Então, você não consegue trocar um pelo outro, ok? E a banca perguntou, ela afirmou, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto. Olha, sem prejuízo, pensa o seguinte,
Se um trabalha com objeto direto e outro trabalha com sujeito, o sentido original desse texto já teria sido prejudicado, ok? Então, nessa opção 4, nessa questão 4, nós vamos marcar também uma questão errada, como errado, tá? Porque ela falou sem prejuízo e há prejuízo. Então, ok. 5. Com relação aos sentidos e as estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens que se seguem. Não haveria prejuízo gramatical para o texto se a forma verbal estima, pensa comigo, estima é presente no indicativo, então nós estamos aqui, ó, estima. Então ela falou que, com relação aos sentidos e estruturas linguísticas, julgue os itens que seguem. Não haveria, toma muito cuidado com o CESP, tá? Com o SEBRAS, por quê? Na hora de gabaritar, o aluno raciocina tudo certo, na hora de gabaritar ele coloca coisa errada, tá? Então toma muito cuidado. Transcreve o que ela quer, tá? Coloca de lado, ela quer um errado, ela quer o certo, o que ela cobrou, tá? Então olha lá, não haveria erro gramatical para o texto se a forma verbal estima, que é presente no indicativo, fosse empregada no pretérito perfeito do indicativo, estimou. No entanto, então ela está falando que não haveria prejuízo gramatical. Tirar estima, que está no presente, e trocar pelo pretérito perfeito, que é o estimou. Já que ela completou a frente. Então, antes do aluno ser precipitado, o que ele tem que entender? A banca pode trazer à tona duas perguntas. Uma pergunta gramatical, uma pergunta semântica. E ela pode fazer o confronto das duas perguntas numa coisa só. Gramaticalmente, se você tem uma flexão que está no indicativo e substitui por uma flexão que ainda está no indicativo, gramaticalmente você não acarreta ali um prejuízo gramatical. Mas você tem que entender que, se são tempos diferentes, haverá mudança de sentido. Então, ela tem que te afirmar, ela tem que te orientar com um aspecto do sentido à frente, tá? Então, olha o que ela falou. Não haveria prejuízo gramatical para o texto se a forma verbal estima fosse empregada no pretérito perfeito indicativo, estimou. No entanto, seria perdida a noção de atualidade que a forma verbal original confere ao predicado. Porque, olha, ela ainda falou, foi muito clara, noção de atualidade. Porque o estima, ele dá a noção de atualidade porque ele está conjugado no presente. Então, o que ela te perguntou? Gramaticalmente haveria? Poderia ser feita a troca? Gramaticalmente a troca poderia acontecer, gramaticalmente, porque eles estão no mesmo modo. Porém, semanticamente, tirar um verbo que está conjugado no presente, colocar um verbo que está conjugado no pretérito, o sentido do texto muda como um todo. Só que ela te falou que haveria uma mudança de sentido, porque não seria mantida a noção de atualidade. Concordo? Então, a questão está certa, ok? Certinha, 5. 6. A forma verbal ter, e assim amplia a capacidade das pessoas de ter acesso a melhores condições de vida. Poderia ser corretamente empregada também no plural terem. Então, olha o que a banca trouxe aqui. Ela colocou assim, olha, a capacidade das pessoas de ter acesso. Então, a capacidade das pessoas de ter acesso. Aí ela perguntou se poderia ser substituído ter pelo terem. Né? Olha o que ela afirmou aqui. A forma verbal ter em. Assim amplia a capacidade das pessoas de ter acesso a melhores condições de vida. Poderia ser corretamente empregada também no plural, terem. O que a banca te fez? Ela fez uma pergunta sobre o infinitivo impessoal e infinitivo flexionado, que é o infinitivo pessoal. Todas as vezes, não há o menor problema de nós colocarmos nessa questão aqui ter ou terem, mas existe uma finalidade semântica diferente. Então, olha, a capacidade das pessoas de ter. Quando o verbo veio assim, ele veio no que a gente chama de infinitivo inflexionado, infinitivo impessoal. Todas as vezes quando você opta por flexionar o infinitivo, chamando esse infinitivo de infinitivo pessoal ou infinitivo flexionado, o objetivo aqui dentro é dar ênfase ao sujeito. Quando você estabelece a concordância do infinitivo com o sujeito, o objetivo é dar ênfase,
que foi uma questão que o Sebrasp já fez em concurso público, né? Ela afirmou, ela só não perguntou, por exemplo, nessa questão que ela perguntou, se poderia substituir ter por terem, não havendo erro gramatical, tal. Não há erro gramatical nenhum, ok? Só que quando você troca uma forma não flexionada por uma forma flexionada, que evidencia o mesmo sentido, mas você troca uma que não era flexionada por uma que foi flexionada, a sua finalidade é, de alguma forma, dar destaque para o sujeito. E a banca perguntou. Ela afirmou que, gramaticamente, a forma de um verbo pelo outro, que a forma estaria correta, tanto, por exemplo, ter quanto terem, que a forma dos dois estaria correta, mas que a finalidade de o aluno, de a pessoa escrever terem, seria de dar evidência ao sujeito, ok? Então tem que tomar cuidado, porque a banca ainda pode te perguntar qual o objetivo daquela flexão. Então, substituir ter por terem é algo correto? Sim. E qual o objetivo dessa troca? Dar ênfase ao sujeito, chamar atenção para o sujeito, ok? Para o sujeito ali do verbo. Questão 7. No que concerne aspectos gramaticais do texto acima, julgue se ou é para os itens a seguir. Da combinação inusitada do verbo morrer, flexionado no pretérito perfeito do indicativo, então seria assim, eu morri, ele morreu, ela morreu, né? Com a expressão adverbial desde pequena, infere-se uma compreensão da morte diferente da que estaria implícita caso tivesse sido empregada a locução verbal venho morrendo. Então, olha o que essa banca fez. Primeiro, o aluno tinha que lembrar qual era a flexão do pretérito perfeito do indicativo do verbo morrer e associar esse verbo com a expressão adverbial desde pequena. Então, desde pequena, morri. Então, seria assim, morri desde pequena. Ok? Aí, o que ela te perguntou? Se essa combinação, da combinação inusitada do verbo morrer, né, flexionado no pretérito perfeito do indicativo, com a expressão adverbial desde pequena, infere-se uma compreensão diferente da que estaria implícita caso tivesse sido empregada a locução verbal venho morrendo. Olha como o aluno tem que ser esperto aqui. O venho morrendo, que você tem aqui uma locução verbal, não é tempo composto, concordo comigo que não é tempo composto? Porque aqui não é o verbo ter ou haver seguido de particípio, então não é realmente tempo composto, é uma locução verbal. O verbo, quando ele vem empregado no gerúndio, ele dá a ideia de uma situação em andamento. Só que essa situação em andamento, ela não apresenta nenhuma marca temporal. Então, venho morrendo. Pode ser uma situação em andamento agora, pode ser uma situação em andamento de um tempo passado até o dia de hoje, concordo? Venho morrendo. Não dá para saber uma marca temporal exata. Olha a diferença. Ela perguntou se realmente seria diferente essa estrutura dessa estrutura. Né? Se a relação temporal seria diferente. E é diferente. Por quê? Morri desde pequena, o advérbio norteia essa informação temporal. Além de ser pretérito, não é só a carga em cima do pretérito. Né? O pretérito já norteia com a relação temporal, só que desde pequeno informa melhor, traz uma informação um pouco melhor para essa questão de morrer. Então, morri desde pequeno. Ele não, morri ontem de desgosto, morri desde pequeno. Então, esse desde pequeno dá uma sequência temporal naquela manifestação passada. Só que quando você coloca venho morrendo, não precisa ser venho morrendo desde pequena. Você pode ter vindo morrendo de um passado aqui mais recente, concordo? Então, esse emprego temporal difere desse. Basta pensar o seguinte, esse emprego temporal não apresenta nenhuma marca adverbial. Não existe ali dentro nenhum advérbio de tempo. O advérbio de tempo, ele ajuda a trazer informações para o verbo. Se você troca uma unidade que apresenta advérbio temporal por uma unidade desprovida de advérbio temporal, claro que uma informação não tem a mesma essência da outra, né? Então, quando a banca falou aqui, olha, infere-se uma compreensão da morte diferente
da expressão que estaria implícita caso tivesse sido empregada a locução verbal venho morrendo. Sim, são manifestações temporais diferentes, concordo? E ela falou muito claro, diferente. Então, questão correta. Questão 8. A forma verbal aprenderem poderia ser corretamente substituída pela forma verbal composta terem aprendido. Primeira coisa que o aluno precisa compreender é que realmente uma forma composta não é apenas uma locução verbal, porque você tem aqui, a banca trouxe à tona o verbo ter ou haver mais particípio. Só que o aluno precisa enxergar muito claro que o primeiro verbo vem no infinitivo flexionado. Claro que a troca seria apenas por um outro verbo, também com infinitivo flexionado. Olha, terem é o verbo ter mais associação do em. Então, quando a gente coloca aqui, ó, terem aprendido, se poderia ser substituído por aprenderem. Você trouxe o verbo aprender, mas a terminação de infinitivo flexionado. Você trouxe o verbo ter, mas a terminação de infinitivo flexionado. Você não tem o verbo conjugado nas flexões temporais. Você tem o verbo no infinitivo. Então, se o seu primeiro verbo está no infinitivo flexionado, quando você vai trocar 2 por 1, você vai trocar por um infinitivo também, porém o quê? Flexionado. Então, a questão está absolutamente correta. Olha outra questão que a banca trouxe. Questão 9. O emprego do modo subjuntivo evolua e atinja justifica-se porque esses termos remetem a informações de um fato desejável, hipotético ou provável apresentados em orações subordinadas. O que a gente tem que entender? O subjuntivo, realmente, ele traz ali ao modo que traz ao contexto, ao entorno textual, uma noção hipotética, uma noção de dúvida, e pelo fato dele ser um modo subjuntivo, pelo fato dele trazer essa conotação de dúvida, para que ele não manifeste princípio de ordem, ele vem sempre associado com conjunção. Portanto, ele se insere no grupo das orações subordinadas. Né? Então, a opção aqui, a questão 9, a opção é certa. A banca perguntou, justifica-se porque esses termos remetem a informações sobre um fato desejável, hipotético ou provável. Sim, porque eles são do modo que? Subjuntivo. E pelo fato do subjuntivo sempre trabalhar com conjunção, são apresentados em orações subordinadas. Por isso vem esse final. Ok? Essa subordinação tem a ver com o fato do subjuntivo sempre se inserir nas estruturas por meio de conjunções. Questão 10. E então percorriam as pouco povoadas estepes da Ásia Central até o Mar Cáspio e além. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em. A Fundação Carlos Chagas, eu trouxe 2 questões da Fundação Carlos Chagas para que o aluno faça um confronto com as questões do CESP e SEBRASP, ok? Para que ele consiga enxergar que as 2 bancas são muito pesadas com relação ao verbo, ao conteúdo de verbo, mas elas focam em relações distintas, ok? O CESP sempre traz pontualmente uma questão envolvendo sentido e gramática, e a FCC norteia a flexão do verbo, ela vem em cima do verbo. Então, olha, percorriam. Eu tenho que entender que eu tenho o verbo flexionado no pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu estou procurando abaixo um outro verbo que também esteja flexionado no pretérito imperfeito do indicativo. Então, vamos lá, letra A. E de lá por navios que contornam a Índia. Contornam, a situação está acontecendo agora, não é verdade? Se contorna a Índia, é o presente do indicativo. Então, a letra A já não serve para nós. B. Era a capital da China. O verbo ser é um verbo perigoso porque ele traz 2 formas verbais terminadas com ra, que é o era e o fora. Mas o que o aluno poderia pensar? Das 2 formas verbais, qual é a menos usual por nós no dia a dia? O fora é a forma menos usual. Então, o fora é o mais que perfeito. Consequentemente, o era é o pretérito que? Imperfeito. Ok? Então, a nossa resposta já seria a letra B. Vamos dar uma olhadinha nas outras só para aprofundar o estudo. Letra C. A rota da seda nunca foi uma rotina única. Foi pretérito perfeito do indicativo. D. Dispararam na última década. O que o aluno precisa pensar aqui? Quando o verbo vem, por exemplo, ele está flexionado aqui na terceira pessoa do plural, indicando uma relação que já aconteceu, uma relação acabada. Essas 2 flexões, tanto mais que perfeito quanto pretérito perfeito,
em qualquer verbo, a terceira pessoa do plural vem conjugada de forma igual. Então, por exemplo, terceira pessoa do plural aqui vai ter o mesmo corpo da terceira pessoa do plural aqui. Como o aluno vai saber? Por exemplo, para essa questão, a opção D já seria descartada, porque não tem nada a ver com pretérito o quê? Imperfeito. Mas vamos supor que o aluno precisasse, uma questão de prova, distinguir se era um pretérito perfeito ou mais que perfeito. A terceira pessoa do plural, tanto do pretérito perfeito quanto do mais que perfeito, a terceira pessoa dos dois é igual, tá? Então, por exemplo, cantaram. Você vai colocar assim, ó, cantaram. O cantaram é a terceira pessoa do plural, mas esse cantaram pode ser tanto do pretérito perfeito como pode ser do mais que perfeito. Como o aluno vai saber de qual flexão aquele verbo é se a unidade conjugável é igual? Se quando o verbo, seja lá qual for conjugado, ele vem igual. Como ele vai distinguir? Pensa o seguinte, se o verbo viesse assim, ó, cantaram a música, ok? Cantaram a música. Automaticamente, esse verbo já estaria no pretérito perfeito, ok? Automaticamente. Sabe por quê? Raciocínio o seguinte, para que você tenha o mais que perfeito, você terá lá na frase, apesar dos dois serem iguais na terceira pessoa do plural, para que eu chegasse a dizer que esse verbo é o mais que perfeito, eu teria que ter aqui dentro desse mesmo período um outro verbo conjugado, por exemplo, no pretérito perfeito. Ok? Por quê? Vamos pensar, o mais que perfeito, ele só existe quando ele vem associado com outro pretérito. Olha como que a gente faz muito, quer ver? Por exemplo, se eu falasse assim, tomaram o leite que compraram. Vocês concordam comigo que a forma verbal é igual? A forma verbal é igual. Tomaram e compraram. Por quê? Os dois verbos estão na terceira pessoa do plural. Então, solto, olhando o verbo solto, tomaram. Podia ser a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, como podia ser a terceira pessoa do plural do mais que perfeito. Mas como eu vou direcionar? Como eu vou saber numa frase? Primeira coisa que eu vou buscar aqui dentro. Qual foi a primeira ação feita? A ação de tomar ou a ação de comprar? Não é o mesmo leite? É o mesmo leite. O leite que foi tomado foi o leite que foi comprado. Só que eu tenho que entender que a ação de comprar e a ação de tomar não estão no mesmo bloco temporal. Você obrigatoriamente fará uma ação primeiro para depois fazer a outra, concorda? Qual foi a primeira ação feita aqui? A ação de comprar ou a ação de tomar? Já, Cira, primeiro eu tive que comprar o leite para depois tomar o leite. Então, se você tem duas ações no passado e uma ação gerou a outra, a primeira ação feita vai ficar lá no mais que perfeito. Raciocínio o seguinte, se você já tomou esse leite, a sua ação de comprar está mais distante ainda. Você já tomou, a ação já passou. Se a sua ação de tomar já passou, se ela foi antiga, se ela foi pretérito, se a sua ação de tomar já passou, a sua ação de comprar ainda ela está mais distante. Então, você precisa comprar primeiro para depois tomar. Ok? Então, vamos pensar aqui. Nessa opção de prova, nessa questão de prova, a opção D já estaria eliminada. Porque tanto faz ser do pretérito perfeito quanto do mais que perfeito, eu já sei que não serve para o que a banca queria. Porque a banca queria um verbo, um outro verbo que estivesse no mesmo tempo e no mesmo modo. Concordo? Mas se pontualmente a pergunta foi em cima dessa flexão que é igual, nós vamos fazer dessa forma. Se o verbo ficar solto, não existe ali dentro nenhuma outra informação de passado, de pretérito. Então, claro que esse verbo está no pretérito o quê? Perfeito. Se existe um tempo passado vinculado a outro, a primeira ação feita será mais antiga, portanto, ela tem que ser conjugada no mais que perfeito, não importa quem apareceu aqui primeiro na frase escrita, na construção escrita. A conjugação da primeira ação feita tem que obedecer ao mais que perfeito, para que a outra conjugação venha no pretérito perfeito. Ok? Vamos lá pensar aqui.
E a letra E, está lá assim, ó, que acompanham as fronteiras ocidentais chinesas. Acompanham. Está acontecendo agora é presente do indicativo. Então, nessa questão 10, a opção certa será a letra B. Questão 11. A questão 11, ela foi entregue ao candidato de bandeja. Quer ver? Olha o que ele precisava de observar. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem eu falo. Terceira pessoa, de quem eu falo, não é? A banca perguntou sobre a ação reflexiva. O que é ação reflexiva? Eu pratico e eu mesmo recebo. Então, a ação reflexiva, o sujeito pratica e recebe. Então, quando vem pronome agregado ao verbo, o que o aluno tem que entender? Esse sujeito ele vai praticar e receber a ação se o verbo e o pronome estiverem na mesma flexão. Quer ver? Vamos lá resolver aqui. Questão 11. A voz reflexiva está empregada em... Olha lá a letra A. Fitava-me os bagulhos enormes. Fitava-me. Não interessa qual é o tempo, qual é o modo, eu vou olhar a questão de concordância. Fitava-me. Pensa o seguinte, os bagulhos enormes não concordam com esse verbo fitava, concordo? Os bagulhos enormes está relacionado à terceira, que é do que eu falo, de quem eu falo, e o me está na primeira. Então, não existe uma correspondência ali entre o sujeito presente na frase com o verbo e com o pronome, para que eu diga que houve, então, uma voz reflexiva. O que a gente tem que entender? Quando existe uma voz reflexiva, o sujeito pratica a ação, então o substantivo vai ali concordar com o verbo, e, ao mesmo tempo, o pronome vai indicar que essa ação voltou ao sujeito, porque ele vai praticar a ação e vai receber a ação. Então, se dentro da frase o verbo está conjugado de uma forma, o pronome vem em outra pessoa e o substantivo vem lá no singular ou plural, não existe correspondência entre os elementos, você já exclui a opção. Então, dá uma olhada. Os bagulhos enormes, terceira pessoa, que é do que eu estou falando, e fitava-me primeira pessoa. Concorda? Então, nós já sabemos que, de alguma forma, eu não preciso nem voltar ao texto, porque não existe aqui uma voz reflexiva. Voz reflexiva, os membros vão comungar da mesma relação de sentido. B. A desconhecida amiga exigia de mim. A desconhecida amiga é a terceira pessoa, concorda? Ela exigia, ela é o sujeito, é a terceira pessoa, exigia de mim, primeira. Terceira com primeira, opção B eliminada. Letra C. Uma voz chegou-me fraca. Uma voz é a terceira, chegou um me. O me é a primeira. Se não existe uma correspondência entre o substantivo e o pronome relacionado ali ao verbo, não temos voz reflexiva. Tá? D. Nunca me havia aparecido criatura mais simpática. Olha, criatura mais simpática é terceira pessoa, está na relação da terceira pessoa, que é do que eu estou falando, ou de quem eu estou falando, e o pronome aí dentro está flexionado na primeira. Não existe, então, correspondência entre terceira e primeira. Letra E. Achei-me ridículo e vazio. Achei-me ridículo e vazio. Achei. Quem que seria o sujeito? Eu achei. Achei-me. Então, existe uma correspondência do pronome que está na primeira com o verbo que está na primeira e o substantivo, que é o pronome substantivado eu, subentendido ali no verbo, também na primeira. Então, voz reflexiva nessas questões de concurso público, o que o aluno precisa buscar? Uma correspondência entre todos os elementos da frase, né? Para que ele consiga enxergar que a mesma pessoa que praticou a ação foi a mesma pessoa que recebeu a ação. Ok? Espero que vocês tenham gostado da correção, espero que seja muito útil. Participe das nossas redes sociais e beijo a todos. Tchau, tchau.